Vamos lá, pessoal. Questão número 1. Presta atenção, hein? Sobre a função f de reais em reais, definida por f de x igual a cosseno de 3x, é correto afirmar que... Bom, vamos lá. Questão bem simples. A gente vai avaliar as opções, beleza? Para identificar qual é aquela que afirma alguma coisa verdadeira em relação à função que ele deu, ok? Mas, gente, não vamos perder tempo. Vamos lá, presta atenção. Vamos lá, minha gente. Questão número 1, presta atenção, hein? Sobre a função f de reais em reais, definida por f de x igual a cosseno de 3x, é correto afirmar que... Bom, basicamente nós teríamos que ir em cada uma das opções e procurar aquela que fala uma verdade em relação à função que ele deu, ok? Só que, vamos direto ao ponto. Olhei para a função. Qual foi a operação que ele acrescentou? Pode reparar que em relação à função básica cosseno de x, ele acrescentou aqui uma multiplicação em x. Se você assistiu o nosso vídeo sobre as variações das funções trigonométricas básicas, você sabe o seguinte: a multiplicação e a divisão em x são essas alterações que alteram o período da nossa função. O período básico da nossa função é 2π. Inclusive, é só a multiplicação ou a divisão em x que alteram o período. Tudo bem? E como vai ser essa alteração, Jonathan? Eu até brinquei. Sempre pensa o contrário. Então, eu não acrescentei aqui uma multiplicação em x. Então, o que eu vou fazer com o período? Eu vou dividir. Se aqui eu estou multiplicando por 3, no período eu vou dividir por 3. Acabou. Se você procurar exatamente essa informação nas alternativas, é a letra E. Seu período é 2π sobre 3. Não perde tempo. Vamos lá, minha gente. Questão número 2. Se liga só. Bom, antes de nós entrar nessa questão, o que eu preciso lembrar a vocês? É importantíssimo que você lembre as informações básicas de seno e cosseno, inclusive as informações gráficas. Pelo menos o desenho, a ideia do desenho, onde esse desenho começa, qual é o ponto máximo, qual é o ponto mínimo, qual é o período. Essas são informações que você precisa lembrar. Tudo bem? Se liga só como, sabendo dessas informações, como essa questão vai ficar muito simples. Se liga só. A questão fala assim, ó, a figura a seguir mostra parte do gráfico da função tal. Bom, a ideia é a gente olhar para o desenho e identificar qual é a lei dessa função, ok? Gente, lembra o seguinte, informação básica. Se eu mentalizar o desenho de seno e cosseno, você vai ver que o gráfico de seno ele começa na origem, como esse daqui. Enquanto o gráfico de cosseno ele começa no 1, ele começa lá no pico. Tudo bem? Isso é uma referência que eu posso utilizar. Bom, esse gráfico aqui ele lembra mais o gráfico de seno, pela posição em que ele está. Tudo bem? Aí olha que legal. Bom, a gente sabia que o máximo que um seno podia assumir era 1 e o mínimo era menos 1. Repara como aqui o máximo é 2 e o mínimo é menos 2. Consegue visualizar como um intervalo fechado de menos 1 a 1, como ele foi multiplicado por 2? A imagem ela foi multiplicada por 2 e a imagem ela faz referência a y. O y é o ângulo? Não, é o seno do ângulo. Então o que eu tenho por enquanto é o seguinte... Bom, a minha função ela deve ser 2 vezes o seno de alguém. Então eu tenho um seno cuja imagem é de menos 1 a 1, só que a partir do momento que esse seno é multiplicado por 2, menos 1 a 1 se torna de menos 2 a 2. Tudo bem ou não? Beleza? Outra coisa legal de você observar é o seguinte, na questão ele deixou aqui marcado para a gente um 4π. Jonathan, o que é esse 4π?
Gente, o 4π nesse desenho aqui é o período. Olha o comprimento de onda aqui. Mas, Jonathan, o período normal não é 4π. O período normal é 2π. Bom, pensa. Aí eu volto na questão número 1. Lembra do contrário? Lembra que eu citei que a única coisa que altera o período é a multiplicação ou divisão em x? E o que acontece com 1, a gente faz o contrário, lembra disso? Na questão número 1? Então olha que simples. O período normal é 2π, certo? Repara que aqui o período está 4π. Então peraí. Esse período ele foi multiplicado por 2. Se o período foi multiplicado por 2, significa que o x ele foi dividido por 2. Acabou. Dá uma olhada nas opções, ó. Resposta letra B. Galerinha, não perde tempo. Vamos lá, pessoal. Questão número 3. Se liga só. Uma pergunta que alguns alunos e alunas me fizeram é o seguinte. Jonathan, esse assunto, função trigonométrica, aparece no Enem? Aparece. Se liga só, uma questãozinha do Enem. Bom, nessa questão aí ele conta uma história gigantesca e no final ele vai perguntar o seguinte. A expressão da função altura é dada por... Bom, vamos lá. Basicamente, ele deu o gráfico e ele quer que a gente chegue na expressão dessa função. Tudo bem? Só que aí o que ele fez nessa questão especificamente? Ele fez primeiro uma substituição de incógnita. Então o que acontece? A minha incógnita y aqui, ela foi substituída pela incógnita f, que é inclusive a altura que ele quer encontrar, ok? A expressão da altura que ele quer encontrar. E a minha incógnita x, ela foi substituída pela incógnita t, tá bom? Foi só uma substituição da incógnita na letra que você utiliza, nada de muito difícil. Então vamos lá, preste atenção. Bom, primeira coisa que eu quero analisar com vocês é, gente, olha para o desenho. Ao olhar para o desenho, já tem que vir na tua cabeça o seguinte. Bom, esse desenho, ele me lembra a função seno ou a função cosseno. E se você notar, ó, observa aquele comportamento inicial. Vê se não é o mesmo da questão anterior. Vê se não é o mesmo gráfico da função seno básica. Tudo bem ou não? Por isso que é importante que você tenha esses gráficos decorados. Tudo bem? Pelo menos a ideia do gráfico. Pelo menos a parte inicial do gráfico é importante, gente. Então se liga só. Observa como esse comportamento aqui é basicamente o mesmo da questão anterior e é basicamente o mesmo da função seno básica. Então eu já sei que a função que eu vou utilizar como referência aqui é a função seno. Tudo bem ou não? Aí vamos lá. Para onde eu vou agora? A partir do momento que eu identifiquei a minha referência, minha função referência. Bom, eu gosto de ir para o máximo e para o mínimo. Tudo bem? Só que vamos lá. O máximo e mínimo a gente identifica na imagem. De menos 1 a 1. É a normal. Na questão anterior era de menos 2 a 2. A gente reparou que havia tido ali uma multiplicação por 2. Isso facilitou. Nesse caso aqui é um pouco mais difícil. Por quê? Porque quando você pega a imagem, normalmente a imagem ela é limitada por dois números opostos. Mais 1 e menos 1. Na questão anterior, mais 2 e menos 2. Quando é assim é mais fácil, porque fica mais evidente para você por quanto você multiplicou. Não é o caso dessa questão aqui. Repara o seguinte, ó. Ele me deu o pico, me deu a parte central, mas não me deu onde para o vale, tá vendo aqui? Só que aqui tá, é uma figura simétrica, não é? Aí você vai ter que visualizar aqui o seguinte, poxa, se o meio é 88 e o pico está em 168, concorda comigo que aqui ó, eu tenho 80 unidades? Entre o 88 e o 168, certo ou não? Então, do meio para o pico, eu tenho 80 unidades. É só você pensar. Do meio para o vale, para o ponto mais baixo, eu vou ter que ter as mesmas 80 unidades. Então, peraí. Aqui, ó, a ideia é você somar 80. Daqui para cá, ó, como eu estou indo para baixo, eu vou tirar 80. Então, aqui, ó, é o nosso 8. Repara que eu tenho exatamente as mesmas 80 unidades. Tudo bem? Então, ó, olha a nossa imagem. Ela vai de 8 até 168. Repara como não são números opostos.
Jonathan, o que eu faço nesses casos? Você faz o seguinte, ao invés de você olhar para o mínimo e para o máximo, olha a amplitude desses dois. Tudo bem? Então vamos lá, pensa comigo. Quando eu pego uma imagem normal, de menos 1 a 1, qual é a amplitude? Eu tenho uma amplitude de 2 unidades. Por quê? Repara, eu tenho de menos 1 a 0, uma unidade, de 0 a 1, uma unidade. Ou seja, de menos 1 a 1, eu tenho uma amplitude de 2 unidades. Tudo bem? Quando eu pego 8 e 168, eu tenho uma amplitude aqui de 160 unidades. Tudo bem? É o 80 com 80 daqui de cima. Tudo bem? Então, olha só, pensa comigo. Olha a amplitude. A amplitude normal é de 2 unidades. Ela passou a ser 160 unidades. Por quanto que eu vou ter que multiplicar? De 2 para 160, eu tenho que multiplicar por 80. Então, ó, eu já sei que a minha função ela tem algum comportamento parecido com isso aqui, ó. 80 vezes o seno de alguém. Mas aí você vai notar o seguinte, ó, o seno, imagem de menos 1 a 1, multipliquei por 80, menos 80 a 80, mas Jonathan, não é o que está ali. Exatamente. É sinal que alguma coisa foi somada ou subtraída dessa imagem, dessa função. Então pensa, se o máximo agora está em 80 e ele passou a ser 168, consegue visualizar como eu somei 88 unidades? Você vai ter essa confirmação no ponto mínimo. Eu gosto de utilizar o máximo como referência para ser mais fácil. Mas observa só agora, olha só, olha a confirmação. Seno, a imagem é de menos 1 a 1. Multipliquei por 80, passou a ser de menos 80 a 80. Somei 88 unidades. O 80 vai virar 168. E o menos 80, quando eu somar 88, vai se tornar 8 unidades. Tudo bem? E para fechar a ideia, você vai ver o seguinte. O período aqui, ó, olha o período, olha o comprimento de onda que eu citei. Repara que o período aqui é 2π. Poxa, Jonathan, 2π é o período normal. Significa que eu não multipliquei nem dividi nada em x. Acabou. Nesse caso aqui, ó, o x é a incógnita t. Você vai ver, ó, olha a alternativa B. Olha a alternativa B. Eu tenho 80 vezes o seno de t mais 88. Ele só alterou a ordem da escrita aí. Tudo bem? Beleza? Não perde tempo. Vamos lá, pessoal. Questão número 4. Se liga só. Agora para a galera de militar. Questãozinha da AFA. Se liga. Olha o que a questão diz. Em relação à função real f definida por... Aí ele deu essa função aqui. Ó. Olha como é uma expressão muito feia. Mas a gente vai melhorar isso aqui. É incorreto afirmar que... Bom, vamos lá. Assim como nas outras questões, nunca começa olhando para as alternativas. Analisa o que você tem, o que você pode extrair de informação, para que depois, no final, você vá para as alternativas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, e é isso que torna essa questão um pouco mais difícil, é o seguinte. Eu vou melhorar a escrita disso aqui, porque está muito feio, concorda? Então olha só, se liga. Coisas que eu preciso lembrar, isso são fórmulas. O seno de 2A do dobro de um ângulo é igual a 2 vezes o seno de A vezes cosseno de A. O cosseno de 2A, cosseno do dobro de um ângulo, é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Tudo bem? Essas duas fórmulas são fórmulas interessantes de você ter decorados, beleza? Show? Então vamos lá, presta atenção. O que eu vou fazer? Quando eu olho para isso daqui, para essa escrita, observa o seguinte. Sem alterar o resultado final da expressão, vê se eu posso escrever isso assim, ó. Olha que legal.
maluca foi essa que você fez aí? Bom, vamos lá. O que eu fiz basicamente? Eu vim aqui e abri o 8. Como? 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado não é 4? 2 vezes 4 não dá 8? Ou seja, o resultado final não alterei. Eu só alterei a forma com que eu escrevi. Aí você fala assim, mas João, peraí, mas por que você fez isso? Simples, gente. A ideia aqui é o seguinte. Quando eu olhei para cá, eu vi o seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo. Isso precisa me lembrar, ó, o seno do dobro de um ângulo. Repara como aqui eu tenho 2 vezes seno A, cosseno A. E mais do que isso, eu não posso ter só o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Eu preciso também ter o 2 vezes. Por isso que eu destaquei isso aqui, ó. Eu tenho 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. E além de você ter essa expressão, repara que cada um dos elementos, cada um dos fatores dessa expressão, eles estão elevados ao quadrado. E isso não é o seno do dobro de um ângulo? Então se liga só, olha só que legal. Eu tenho 1 menos, está vendo esse 2 aqui? Ó? Esse 2 está fora. 2 vezes, repara mais uma vez, aqui ó, eu tenho o quadrado disso. E o que é isso? Não é o seno do dobro do ângulo? Qual é o ângulo que eu tenho aqui? Eu não tenho aqui o 2x? Então aqui ó, eu vou ter o seno de 4x, é o dobro. Só que não esquece que todos os elementos não estavam elevados ao quadrado. Então isso daqui também vai ser elevado ao quadrado. Dá uma olhada. Tudo bem? Aí olha só que legal. Quando você chega nessa escrita, olha a formulinha de baixo. 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de um ângulo. 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de um ângulo. O que é isso? Não é o cosseno do dobro? Pô, então peraí. Cosseno. Aqui eu não tenho 4x, o dobro. Olha que legal. Aí olha só, gente, se liga só. Bom, o que eu consigo enxergar agora? Bom, eu já diminui bastante a função que eu tinha no início. Vamos lá, pessoal, preste atenção. Bom, para facilitar o entendimento de vocês, o que eu fiz aqui? Eu fiz um pequeno corte no nosso vídeo para mostrar a vocês o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar o comportamento gráfico disso daqui, ok? Então se liga só. Bom, a expressão final que nós encontramos foi f de x é igual a módulo do cosseno de 8x menos 2, ok? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, aqui a função é cosseno. Repara como eu já deixei desenhado aqui o comportamento inicial da função cosseno básica, beleza? Bom, o que fica evidente aqui para mim? Quando eu olho para essa função que está aqui dentro, o que eu consigo observar? Bom, em relação ao cosseno básico, eu tenho ali um 8 vezes em x. Só que eu expliquei que todas as vezes que nós multiplicamos ou dividimos em x, isso altera o período. Como altera o período? Altera o período sempre o contrário. Então, se eu multipliquei o x por 8, o período eu vou dividir por 8. Então, ó, o período aqui ele seria, simplificando por 2, π sobre 4. O desenho inicial é esse. Aí você fala assim, Jonathan, então a resposta dessa questão, como ele pediu a incorreta, seria a letra C. Seu período é igual a π sobre 8. Tá certo isso? Não. Toma cuidado. Vamos lá. Por quê? O período aqui, dessa função que está aqui dentro, é π sobre 4. Só que toma cuidado por causa do módulo. O que o módulo faz? Bom, resumidamente, o que o módulo faz na função? O que era positivo vai continuar positivo. Só que o que era negativo vai se tornar positivo. Então repara o seguinte. Essa primeira parte do gráfico, ela não está na parte de cima? Então ele é positivo. Ele vai continuar ali. Tudo bem? Da mesma forma, ó, essa parte aqui, ó, não está na parte de cima?
já era positivo. O que muda é o seguinte: o que estava no lado negativo vai passar a ser positivo. Olha a alteração no gráfico. Então, ó, esse cara em vermelho é o gráfico de módulo do cosseno de 8x. Aí o que acontece é o seguinte: todas as vezes que você tem esse módulo, lembra, decora o seguinte: o módulo ele divide o nosso período por 2. Então o período que era π sobre 4, ele vai passar a ser π sobre 8, justamente pela presença do módulo. Tudo bem? Então, ó, eu tinha aqui dentro o cosseno de 8x, cujo período é π sobre 4. Apliquei o módulo, o período vai ser dividido por 2. Ele vai passar a ser π sobre 8. Por isso que a letra C ela está correta. Como ele está pedindo a incorreta, não é essa a resposta ainda, ok? Mas observa o seguinte, vamos lá, para a gente poder terminar a questão. Pensa comigo. Pensa comigo. Tudo aqui é simétrico. Então raciocínio. Aqui eu tenho π sobre 4. Então no meio, exatamente no meio, eu tenho π sobre 8. Tudo bem? Na metade do π sobre 8, eu vou ter aqui, ó, nesse ponto aqui, o π sobre 16. Isso é legal porque cada partezinha dessa vai ser π sobre 16. Então pensa, eu tenho π sobre 16, eu tenho 2π sobre 16, que dá π sobre 8, e aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho o 3π sobre 16. Jonathan, por que você está pegando isso? Simples. Na letra D, ela diz o seguinte: é estritamente crescente em π sobre 16 até 3π sobre 16. Nesse intervalo aqui, ó. Eu pergunto, isso está certo ou está errado? Isso está errado, gente. É essa a resposta incorreta. É a resposta da questão. Por quê? Entre π sobre 16 e 3π sobre 16, a função ela é estritamente crescente? Ela só é crescente? Não. Repara que inicialmente a tua função cresce, mas depois ela decresce. Então essa é a nossa opção incorreta, que é a opção que ele estava pedindo. Importante destacar que, como aqui ele queria a função f de x, que é módulo de cosseno de 8x menos 2, para que eu tenha o gráfico correto, o que eu teria que fazer ainda? Como eu tenho menos 2, eu teria que pegar esse gráfico vermelho e descer com ele 2 unidades. Então repara que o gráfico em vermelho, o mínimo dele aqui, ó, é 0. Ó. É o ponto mais baixo. Enquanto o ponto mais alto é 1. Quando você tem um mínimo 0 e o máximo 1, quando eu desço 2 unidades, o máximo 1 se torna menos 1 e o mínimo 0 se torna menos 2. Pode ver que na letra A ele diz que a imagem ela vem de menos 2 a menos 1. É só para garantir que realmente a letra A também está certa. Então, beleza? Bom, e para não deixar ela sem análise, olha a letra B. Tem seu valor mínimo com a imagem de algum x pertencente ao intervalo de π sobre 8 a π sobre 4. Isso é verdade. Ó. Entre π sobre 8 e π sobre 4, olha um valor mínimo aqui. Está vendo como esse daqui é um dos valores mais baixos do gráfico em vermelho? Tudo bem? Então, ó, realmente a letra B também está certa. Isso é só para mais uma vez garantir que a nossa letra D é a única alternativa incorreta. Vamos lá, minha gente. Questão número 5 para a gente poder terminar. Se liga só. A questão fala assim, ó. Se K e P são números naturais não nulos, tais que o conjunto imagem da função f de x é o intervalo fechado de menos 2 a 8, então o período de f de x é... Bom, rapidinho, gente. Vamos lá. Ele está pedindo para a gente encontrar o período. Então vamos lá. Quando a gente olha para a função f de x, quais dos elementos que ele colocou aqui que afetam o nosso período? Bom, eu comentei que a única coisa que afeta o período é a multiplicação ou a divisão em x. Ou seja, tá vendo esse pzinho aqui? Ó? Repara como esse p está multiplicando o nosso x. Se eu descobrir quem é esse p, o nosso problema está resolvido. Tudo bem?
O legal é o seguinte, é que esse P aqui, ele não aparece só aqui, ele aparece aqui também, ó. Como esse P está multiplicando o cosseno, ele vai influenciar na nossa imagem. Aí eu vou vir aqui para a imagem, se liga. A minha imagem aqui que ele deu é o intervalo fechado de menos 2 a 8. Repara como eu não tenho números opostos, tipo menos 2 a 2. Se fosse menos 2 a 2, era fácil identificar que a gente multiplicou por 2. Bom, o que eu ensinei? Toda vez que você não tiver números opostos, o que você vai fazer? Você vai lidar com a amplitude. Então pensa, qual é a imagem normal? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1, qual é a minha amplitude? Menos 1 a 0, uma unidade. De 0 a 1, outra unidade. Então de menos 1 a 1, eu tenho 2 unidades de amplitude. Quando eu pego de menos 2 a 8, você vai ver o seguinte, a minha amplitude é de 10 unidades. Porque de menos 2 a 0, 2 unidades. De 0 a 8, 8 unidades. 2 unidades com 8, eu tenho uma amplitude total de 10 unidades. Então pensa, se eu sair de uma amplitude 2 para uma amplitude 10, por quanto que eu multipliquei? Eu multipliquei por 5. Então esse Pzinho que está aqui, ó, ele vai ser 5. Consequentemente, esse P aqui vai ser 5 também. É o mesmo P. Só que não pode esquecer o seguinte, como essa multiplicação em x ela afeta o período, Jonathan? Bom, a brincadeira é sempre o contrário, lembra? Então, peraí, quem é o período normal? O nosso período normal era 2π. Como eu multipliquei o x por 5, significa que no período eu vou dividir por 5. Problema resolvido. Resposta letra E. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem e um forte abraço em todos vocês. Deus abençoe vocês, minha gente.